Atenção, porque vai começar a aula de ciências. E aí, galera, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre a evolução estelar. O que é que estuda a evolução estelar? A evolução das estrelas. Então a gente vai ver a estrela desde quando ela ainda é poeira dimensional até se formar estrelas gigantes, que é chamada de supergigantes. Então vamos lá. O processo de evolução estelar ou evolução das estrelas se inicia a partir das nuvens de gás, ou como é também chamado, a poeira interestelar, como está aí na imagem ao lado, tá certo? Então, a partir delas é que vão se formar as estrelas. Então, em vários pontos dessas nuvens, porções de gás e de poeira começam a se contrair e concentrar-se em matéria. Então, essa concentração é que vai formar as estrelas. Como acontece também com nós seres humanos, a gente precisa evoluir. As estrelas também passam por esse processo de evolução. Então, elas vão se formando, vão se evoluindo conforme o passar do tempo, até ter a sua evolução completa no final do estágio, tá certo? Então, vamos ver passo a passo como é que acontece essa evolução estelar. Bem, as nebulosas, que são locais onde esse processo pode ocorrer, são conhecidas como o berço de estrelas. Esse aí da imagem ao lado. Então, por esse motivo, elas são muito maiores que as estrelas. Então, um exemplo, que é um exemplo aí da imagem ao lado, é a nebulosa de Órion, que é 500 vezes maior que o Sol, certo? Então, como ela é o berço das estrelas, como se fosse o lugar que origina as estrelas, elas são bem maiores que as próprias estrelas, para dessas estrelas se desenvolver. Então, a grande pressão nos gases que estão na região central provoca aumento de temperatura. Por que é importante isso? Porque assim iniciam-se as reações nucleares, em que o hidrogênio é transformado em hélio. E é importante que esse hidrogênio se transforme em hélio, para poder que a energia que é produzida através dessa reação seja emitida no espaço na forma de ondas eletromagnéticas, que é inclusive a luz visível, e assim vai nascer uma estrela. Então, recapitulando, para vocês entenderem melhor, vejam. O hidrogênio, ao ser transformado em hélio, gera o quê? Energia. Então, essa energia que é produzida nessa reação é emitida para o espaço na forma de quê? De ondas eletromagnéticas. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, que é inclusive a luz visível. E daí vai nascer uma estrela, tá certo? A partir desse processo aí da transformação do hidrogênio em hélio. Tudo isso ocorre durante milhões ou bilhões de anos. Não é uma transformação que vai ser ligeira, vai se transformar de um dia para o outro o hidrogênio em hélio. Não. Isso acontece durante milhões ou bilhões de anos, enquanto a estrela tiver o seu principal combustível, que é o hidrogênio. Tá certo? Então, depois que grande parte desse hidrogênio for utilizado, a parte externa da estrela vai o quê? Vai se expandir. Qual é a parte externa? A parte de fora da estrela. Então, quando essa parte de fora se expandir, a sua superfície vai se resfriar. Vamos lá, vou voltar para vocês entenderem. Depois que a grande parte desse hidrogênio for utilizada pela estrela, a parte de fora, ou seja, a parte externa da estrela, vai se expandir. Vai o quê? Aumentar de tamanho. Então, essa sua superfície vai se resfriar. Na medida que vai aumentando seu tamanho, que ela vai se expandindo, a sua superfície vai ficando mais fria, tá certo? E daí ela vai assumir uma coloração vermelha, como está aí na imagem ao lado, sendo denominada nesse momento de gigante vermelha. É mais um processo da evolução estelar. Então, esse processo é conhecido como gigante vermelha. É quando ela vai se resfriar até adquirir a sua coloração vermelha, tá certo? Até aqui tudo bem, né? Então, em alguns casos, ocorre uma nova expansão. Lembre, em alguns casos. Como seria essa nova expansão dessa estrela? Ela ia se transformar de uma gigante vermelha em uma supergigante vermelha. A gente já vai entender esse processo também. Bem, pessoal, nessas duas fases, quando o combustível nuclear se esgotar, ou seja, tiver um fim, acabar, a temperatura aumentará muito. E daí
por conta desse aumento dessa temperatura, vai ocasionar a contração da estrela. Então, ó, em estrelas muito grandes, a quantidade de energia ela é liberada em pouco tempo. Ou seja, quanto maior é a estrela, a quantidade de energia liberada vai ser em menor tempo, tá certo? Então, ela é tão grande, essa estrela, que ela explode num grande espetáculo, o que caracteriza a fase da supernova. Essa que está aí na imagem ao lado, tá certo? Então, ó, estrelas menores transformam-se em nebulosas planetárias, que a gente já vai entender o que é essa fase. Tá aí, ó, para a gente recapitular. A evolução das estrelas. Como eu falei, ela começa lá, ó, nas nuvens de gás, ou também conhecida como poeira estelar. E daí, ó, temos dois processos. Um da minha direita e o da minha esquerda, que vocês estão vendo aí. Olha, na minha direita, que é a normal, é a comum, vai se transformar primeiro em nebulosa, que é o berço das estrelas, onde elas vão se desenvolver. E daí o primeiro processo que a gente chama de gigante vermelha. Lembra? Que é quando eu falei que ela vai se expandir, vai se resfriar e vai ter uma coloração vermelha. Logo após isso, ela vai ser transformada em nebulosas planetárias, que daí vai se originar na anã branca. A gente vai ver melhor como é que acontece esse processo. Na minha esquerda é quando ela não vira gigante vermelha apenas. Ela passa do processo de gigante vermelha, se transforma em supergigante vermelha, que daí vai dar origem à estrela chamada de supernova, que é aquela explosão de estrelas que eu falei, e aí ela pode se tornar ou um buraco negro ou a estrela de nêutrons, que também vamos estudar esse segundo processo da evolução estelar. Bem, dependendo da quantidade de matéria, uma estrela na fase de supernova, que eu falei aqui, ó, que acontece na supergigante vermelha, transforma-se em uma estrela de nêutrons ou em um buraco negro. Bem, estrelas de menor massa, na fase gigante vermelha, aumentam de volume. Então, vai originar nebulosas planetárias, as quais se contraem, originando uma anã branca. Vamos lá mais uma vez para vocês entenderem esse processo que é bem complicado da evolução das estrelas. Veja, vai depender do quê? Da quantidade de matéria. Então, ó, uma estrela na fase da supernova vai ser originada de uma gigante vermelha, tá certo? Transforma-se em uma estrela de nêutrons ou em um buraco negro. Porém, aquelas de menor massa, na fase de gigante vermelha, aumentam de volume, originando nebulosas planetárias, as quais se contraem e vão originar uma anã branca. Bem, todo o processo de evolução estelar pode demorar bilhões de anos. Não esqueçam disso. É uma coisa que acontece de uma hora para outra, de um dia para outro. Demora muito tempo para poder se evoluir. Então, ó, dependendo da quantidade de matéria que a velha estrela possua, o que sobra no núcleo pode se transformar em uma estrela de nêutrons. Essa estrela de nêutrons é essa imagem de cima, essa estrela brilhosa, cheia dessas linhazinhas azuis. Então, ó, quando é pequeniníssima, ou seja, muito pequena e muito densa, ela se transforma ou em buraco negro, que é essa imagem aí abaixo, tá certo? Onde a massa da estrela se torna tão pequena, tão comprimida num certo ponto, que atrai tudo que passa por perto. Nem mesmo a luz escapa de sua gravidade. Ela puxa, tá vendo como está na imagem? Até a luz, esse buraco negro puxa. Então, esses são os dois tipos de evolução que acontece nas supergigantes. Elas podem se transformar em estrelas de nêutrons ou em buraco negro, tá certo? Então, ó, a explosão de uma supernova lança para o espaço tudo aquilo que foi produzido no interior das estrelas, ou seja, dentro da estrela, por reações nucleares, como que? O hélio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o sódio, o potássio, cloro, o magnésio, o cálcio, o enxofre, o ferro, entre outros elementos que estão no nosso espaço, certo? Então, essa explosão da supernova é que lança para o espaço, tudo que foi produzido dentro dela. Então, ó, como diz uma frase de Carl Sagan, todos esses elementos estão presentes nos seres vivos. Portanto, como disse esse astrônomo americano Carl Sagan, somos todos poeira das estrelas, por conta da infinidade de elementos que existem na explosão de uma estrela. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a nossa próxima aula.